Bom dia, meus amigos, pedindo as bênçãos do Pai para todos nós, pedindo sabedoria para entendermos a sua palavra corretamente e aplicá-las em nossas vidas, pedindo, meu Pai, sabedoria para explicar a sua palavra corretamente. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade em Atos 27, de 13 a 26. E o título é Perdidos sem bússola e sem GPS. Muitas vezes nós nos envolvemos em certos problemas e nós queremos que o Pai nos ajude a encontrar uma solução. E daí, quando Deus não oferece a solução que nós queremos, nós vamos para cima dos nossos pais terrenos, das nossas mães terrenas, porque a eles nós podemos manipular um pouquinho mais, não é verdade? Mas veja, gente, que às vezes, na posição de pai, mãe, na posição de Deus, não ajudar é a melhor solução. E isso significa amar a pessoa. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Que veja que, por exemplo, na situação de Paulo aí nesse navio, Paulo os avisou que eles deveriam ficar em Creta, mas eles, muito preocupados com o dinheiro, querendo ganhar dinheiro rápido, eles não concordaram com Paulo. Então nós vamos ver na lição de hoje que a viagem vai continuar, mas Deus vai deixar que eles sofram as consequências. E vão sofrer essas consequências de uma maneira terrível, até que eles vão chegar em um ponto que, sem bússola, GPS nem pensar, aí eles vão ver que eles dependem de Deus. E também é importante saber que Deus não vai resolver todos os problemas para eles, mas que eles ainda seriam salvos. Eles não iriam naufragar com o navio. Leitura de Atos, capítulo 27, versículos de 13 a 26. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta,
pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Aí, como eu disse, eles não concordaram com Paulo, arrumaram o navio e saíram de Creta rumo a Roma. E logo que saíram de Creta, o vento sul começou a mudar, começou a vir com mais intensidade. O vento sul, nós todos temos uma ideia do que é. Ele é um vento até forte, bastante frio, mas não é um vento que a gente poderia dizer que causaria muita catástrofe. Às vezes acontece, não vou dizer que não, mas ele não é um dos ventos mais perigosos. Lucas vai dizer que começou uma grande tempestade e que eles foram cometidos por um outro tipo de vento, um vento muito mais violento do que o vento do sul. Por quê? Porque ele é mais destrutivo, ele é um vento forte, uma categoria muito mais elevada. E o povo que navegava pelo Mediterrâneo já conhecia esse tipo de vento e sabia ser muito perigoso. Aqui onde moro, quando existe esse tipo de vento que eles chamam northeaster, esse vento vem e tira as telhas de muitas casas, o mar fica muito bravio, causando muitas inundações e as inundações também trazem muita destruição para a população. E nós vamos ver que, por exemplo, quando o barco dos apóstolos estava prestes a afundar, que eles foram acordar Jesus e Jesus os salvou, eu imagino que era esse tipo de vento. E Lucas continua descrevendo, dizendo que eles estavam passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Essa ilha ficava mais ou menos 23 milhas de Creta, então eles já estavam bem distantes do ponto de partida. Clauda era um lugar que eles poderiam parar por uns tempos para preparar o navio para prosseguir a viagem. E eles estão dizendo que eles puxaram o barco salva-vidas para dentro do navio. Por que isso? Porque o barco salva-vidas normalmente fica amarrado ou do lado do navio, ou o navio vem puxando esse barco através de uma corda. Enquanto eles estavam em Clauda, eles também resolveram reforçar o navio. Eu imagino que eles retiraram aquelas cordas que eles carregam no lastro do navio e amarraram todo o navio. Por que que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que a tempestade que estava vindo era uma tempestade muito forte e amarrando o navio, eles teriam mais chances do navio não partir. E dessa maneira, eles planejavam chegar ao destino sem muitas dificuldades. E está dizendo a palavra que eles temiam ficarem encalhados nos bancos de areia de Sirte. Sirte ficava numa região africana e era muito conhecida. Era um lugar chamado cemitério de navios, porque muitos navios eram perdidos nessa região por causa dos bancos de areia. Eles iam navegando e, de repente, o navio ficava encalhado naquele lugar e não conseguiam sair por mais que eles queriam. Então, muitos navios pereciam nessa área.
E está dizendo que em seguida eles baixaram as velas do navio. E fazendo isso, com certeza, eles jogaram as âncoras também, porque seria muito perigoso baixar as velas e não baixar a âncora. Por quê? Porque o vento iria rodopiar o navio com muita força e daí eles iriam naufragar mais rapidamente. Então, eu assumo que eles baixaram as velas e estando em deriva, significa que eles também baixaram as âncoras. E a tempestade ficou tão intensa, eles com medo de naufragar, eles começaram a jogar as coisas do navio para fora. Jogaram tudo e disseram que com suas próprias mãos e não a tempestade, eles jogaram a armação do navio. E veja que eles chegaram num ponto de desespero. E até o Paulo está se incluindo ali, com uma diferença. Paulo, apesar de estar perdendo as esperanças, ele continuava em oração, com certeza. Então, ele vai falar que não aparecendo nem o sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Perdemos, significa Lucas, Paulo, todos eles já não tinham mais esperança. Veja que quando eu falei sobre a bússola, sobre o GPS, vocês sabem como é que os marinheiros daquela época, eles sabiam onde eles estavam? Pelas estrelas e pelo sol. Então, vamos analisar se eles estavam por muito tempo nessa escuridão, sem ver nem o sol, nem as estrelas, eles já não sabiam onde é que eles estavam. O vento poderia ter levado eles para qualquer lugar. Na cabeça deles, eles estavam num estado de confusão muito grande, porque eles já tinham jogado tudo do navio, eles não sabiam onde é que eles estavam, a tempestade continuava muito, mas muito forte. Veja que situação. Então, até Paulo e Lucas estavam se incluindo nessa situação de desespero. E vai dizer a palavra que muitos homens estavam passando muito tempo sem comer, que eles jogaram também a comida no mar, que eles acharam que seria algo rápido, mas não foi tão rápido assim. Vocês estão vendo aquilo que eu falei no começo do vídeo? E quando a gente não usa a sabedoria de Deus para tomar decisões, Deus deixa que a gente vá, mas a gente vai sofrer as consequências. Agora, Deus não vai vir correndo para resolver os nossos problemas, não. Ele vai deixar que a gente atravesse o sofrimento, aquilo que a gente escolheu com as próprias mãos, e aprenda com a dor aquilo que deveria ser aprendido para tirar uma lição, para a gente ir para Ele, para a gente parar de fazer essas coisas tão inconsequentes que às vezes a gente faz e a gente escolhe o nosso destino com a nossa própria mão e daí a gente ainda culpa a Deus. E nós vamos ver que Paulo, diante de toda essa preocupação, ele vai sim lembrar a eles. Vocês se lembram que eu os avisei? Algo assim. Mas vocês não me deram ouvido. Nós deveríamos ter ficado em Creta. E aí Paulo, interessantemente, vai contar para eles da visão que ele teve, que um anjo veio à sua presença e falou com ele e certificou a Paulo, que Paulo também estava preocupado, estava com medo, que aquilo que Jesus Cristo tinha prometido que Paulo iria a Roma, Jesus Cristo iria fazer. E também por causa disso, todas as pessoas desse navio seriam salvas. Por quê? Porque Paulo deveria chegar em Roma. Isso tudo reavivou a esperança, não só para Paulo, para Lucas, mas para todos do navio. E Paulo vai colocar para eles que provavelmente o navio seria arrastado para uma das ilhas.
Muitas vezes, diante das nossas dificuldades, nós ficamos no impasse. Nós achamos que Deus se distanciou de nós totalmente. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a nossa lição. Deus não vem resolver os nossos problemas, principalmente aqueles que nós escolhemos com a própria mão. Mas veja que, nesse caso e em todos os casos, Deus não abandona os seus filhos. Mas Deus também não estraga os seus filhos. Porque seria estragar esse povo simplesmente tirar a tempestade, não é? Ah, vamos salvar esse navio, coitado, a carga de grãos que eles estão trazendo vai perder muito dinheiro. Mas será que a palavra de Deus funciona assim? Não, isso é algo muito humano, que a gente acaba estragando as pessoas, porque daí a gente vai e resolve todos os problemas da pessoa e o que é que acontece? A pessoa vai continuar criando mais problemas. Então a gente tem que ter sempre em mente que a gente não deve negar totalmente a ajuda, mas muitas vezes, dando a ajuda, a gente está estragando a pessoa, a gente está fazendo com que a pessoa caia no abismo ainda mais. A gente tem que observar como é que Deus trabalha para conosco, como é que Ele agiu para conosco a vida toda. E daí nós vamos ver que é assim que a gente deve agir com os outros. E qual que foi a esperança deles, que Paulo vai dizer para eles? Coragem, animem-se, porque ninguém de vocês vai perder a vida. Enquanto a vida, gente, há esperança, há recomeços, a pessoa pode mudar, a pessoa pode transformar. Então, a esperança brotou ali, apesar de Paulo ter declarado que eles iriam perder esse navio. A situação ali era realmente desesperadora, que para Paulo e Lucas ficarem com medo e preocupação, nós sabemos que era porque são apóstolos que passaram por coisas horríveis e eles não tiveram medo. Glórias a Deus que Paulo, Lucas sempre foram homens de oração. Eles sempre mantiveram em suas orações firmes, apegados com Deus, mesmo tendo esses momentos. Por que eu estou dizendo que Paulo teve medo? Porque o próprio anjo vai dizer: Paulo, não tenha medo. Esse anjo veio trazer esperança para Paulo e para todos eles. A gente deve tomar muito cuidado com os nossos medos, porque o medo, muitas vezes, ele é algo que Deus colocou em nós para nos avisar do perigo. Esse é o medo que Paulo estava sentindo, mas o medo espiritual, aquele medo exagerado, o medo colocado em nós pelo Satanás, aí já é algo muito diferente que a gente tem que jogar no lixo e rejeitar completamente. Então, vamos eliminar o quanto possível o medo da nossa vida, o medo exagerado. Agora, um pouco de medo a gente deve ter, sim. Por exemplo, o medo de colocar o nosso dedo no fogo, o medo da gente levar um choque. Se a gente colocar um fio elétrico na água, a gente sabe que se a gente pôr a mão lá, a gente vai ser eletrocutado. Então, em muitas situações, o medo é providência divina, mas na maioria delas é um medo sem explicação. Um medo que vem do maligno, aí não é o medo que Paulo estava sentindo. E a gente tem que jogar esse medo no lixo, tá bom? E o apóstolo Paulo, todo encorajado pelo anjo, ele vai usar a mesma coragem que o anjo deu para ele para encorajar os seus companheiros de viagem. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha.
isso aí mudou o ânimo deles, porque estavam com frio, com muita fome, se sentindo perdidos. É como se uma luz tivesse acendido na escuridão para eles. E aí eles passaram a confiar naquilo que Paulo estava falando. Por quê? Porque a primeira coisa que Paulo falou tinha dado certo, eles deveriam ter ficado em Creta. Então agora eles não tinham outra solução mas em confiar em Paulo. Era a única esperança que estava sendo apresentada ali à frente deles. Essa lição, ela é muito linda, parece simples, mas quando a gente vai a fundo analisando o significado das coisas, a gente vê que muita coisa na nossa vida está errado. Mas a gente tem que olhar o exemplo de Deus, como é que Ele nos trata para a gente resolver os nossos assuntos. A gente tem que aprender mais a tomar boas decisões, a tomar decisões com responsabilidade. Não existe maneira melhor de tomar decisões boas, maravilhosas, que seguindo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que o Pai nos diz para fazer. Muito obrigada, meus amigos, por estarem me ouvindo, pelo seu tempo valioso, pelos joinhas, que ajuda muito a defender a causa de Deus. Que Jesus te abençoe abundantemente. Um bom dia e muita paz nesse coração lindo. Amém.